Duas partículas carregadas A e B estão separadas por uma distância de 1,5 metros. A carga da partícula A é QA igual a 0,003 coulombs e a carga da partícula B é QB igual a 0,006 coulombs. A carga B sente uma força eletrostática Fb da carga A e, de maneira similar, a carga A sente uma força eletrostática Fa da carga B. Assinale o que for correto. As duas cargas sentem a mesma força em módulo? Sim, por causa da terceira lei de Newton. Certo? Aqui é a primeira carga, primeira partícula, A e B. Como as duas partículas têm carga positiva, então elas vão sentir uma força eletrostática de repulsão, certo? Uma repulsão entre essas duas cargas, beleza? E aí, a questão falou pra gente que a carga A sente uma força eletrostática Fa da carga B. Então, ela vai sofrer aqui ó, uma força de repulsão para cá. E pela terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então, para cá vai surgir também uma força de repulsão, Fb, onde o módulo dessa é igual a essa, a direção também é a mesma, só que o sentido é diferente, o sentido é o oposto. Perfeito? Então, essa aqui é o que diz a terceira lei de Newton. Tranquilo? De Newton. E agora a 2. A 2 diz que a força sentida pela partícula A é Fa igual a menos 24 newtons. Bom, vamos colocar aqui a fórmula da força eletrostática, né? Força eletrostática é igual a K vezes Qzão Qzim, ou seja, o produto entre as duas cargas, constante eletrostática do meio, dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado. Como as duas cargas têm sinal positivo, não tem como esse produto aqui dar negativo. Então a alternativa 2 já está errada aí. Mas se a gente fosse calcular o módulo, era só a gente substituir as cargas, o valor das cargas, e o resultado vai dar até diferente do que isso aqui, ó. Como a questão não está falando para a gente a constante eletrostática do meio, então a gente nem vai calcular isso aqui, beleza? Mas se fosse o vácuo, só botar aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. A primeira carga, 0,003. Segunda carga, 0,006. E a distância entre elas ao quadrado, ou seja, 1,5 ao quadrado. Esse 1,5 aqui, ó, dá para escrever até 3 sobre 2, ó, que é o 15 sobre 10. Simplifica por 5 em cima, dá 3. Por 5 embaixo, dá 2. Mas a gente nem vai se dar o trabalho de calcular isso aqui não, porque a questão já está falando para a gente que a força é negativa, tá? Então, isso aqui é maior do que zero, então não tem como dar menos 24. Agora 3 aqui. Perdão, a 4. Se a distância entre as cargas for reduzida pela metade, a força entre elas aumenta 4 vezes? Bom, vamos colocar aqui uma situação onde eu tenha uma força F1 de
entre duas cargas, K, Qzão, Qzinho, sobre a distância ao quadrado, beleza? Essa aqui é a primeira força a uma distância D. Agora eu vou reduzir a metade. Então, ó, uma força 2. Eu vou usar as mesmas cargas no mesmo meio. Só que dessa vez, a distância vai ser a metade, ó. Ou seja, vai ser D sobre 2. Beleza? Vai ser D sobre 2. Essa distânciazinha aqui, só que dividida por 2. Isso aqui vai ser igual a K, Qzão, Qzinho. Tá vendo que eu não mudei a carga e não mudei o meio. Isso aqui dividido por Dzinho ao quadrado sobre 4. Perfeito? Porque o 2 ao quadrado é 4. Agora, esse K, Qzão, Qzinho, virou uma multiplicação, melhor, uma divisão entre duas frações. Se repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, multiplica por 4 vezes d ao quadrado, perfeito? Então, isso aqui é simplesmente 4 vezes K, Qzão, Qzinho, dividido por d ao quadrado. Percebe que eu nem usei os valores que a questão deu aqui, tá? Eu estou usando aqui situações hipotéticas. Até porque eu nem vou precisar usar os valores que a questão deu pra gente, não. Ó, então F2 vai ser igual a 4 vezes K, Qzão, Qzinho, sobre a distância ao quadrado. Só que, quem seria essa parte aqui da conta? É a própria força F1, ó. Tá vendo? Então, F2 vai ser igual a 4 vezes a força 1. Ou seja, realmente quadriplicou. Perfeito? Ou seja, isso aqui é verdade. Se a carga da partícula B for dobrada, a força entre as cargas diminui pela metade, a gente vai fazer o mesmo esqueminha que a gente fez aqui, ó. Que é 8. F1 é igual a K, Qzão, Qzinho, ó. Tô botando duas cargas para interagir. Eu vou botar elas a uma distância D aqui, então KD ao quadrado. Aí eu venho e eu vou duplicar uma das duas cargas. Eu vou duplicar, sei lá, essa Qzão aqui. Então, se eu duplico, fica 2 Qzão. Vezes Qzinho sobre Dzinho ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 2K Qzão, Qzinho. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso aqui todo mundo dividido por Dzinho ao quadrado. Então, olha só. Quem é essa parte aqui, ó? É a força F1. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 vezes F1. Eu esqueci de botar F2, ó. Então, a questão está falando para a gente que vai reduzir a metade, mas na verdade a gente está vendo aqui, ó, que duplicou em relação à força 1. Então, essa aqui é falsa. 16. As forças eletrostáticas sentidas pelas cargas seguem a terceira lei de Newton? Sim, também seguem a lei de Coulomb. Perfeito?